O TRX-F11 anunciou aquela que pode ser a maior emissão de cotas do mercado. Ele quer captar de 5 a 10 bilhões de reais e com isso mais do que duplicar, quase triplicar o seu tamanho. A reação do mercado foi muito ruim. No dia que ele anunciou isso, a cota despencou. Fica comigo depois da vinheta que a gente vai destrinchar esse assunto e vamos entender se isso é realmente ruim, se isso é bom, se essa reação do mercado foi desmedida ou se foi algo que faz sentido. A gente já volta. Vamos lá então, vamos falar do TRX-F11 que anunciou essa grande emissão de cotas, aquela que tem tudo para ser a maior emissão de cota da história dos fundos imobiliários até hoje, mas que gerou uma reação muito nervosa dos seus cotistas, muita gente não gostando daquilo que foi anunciado. E o reflexo disso foi que a queda, a cota do TRX-F no dia do anúncio despencou. Então vamos organizar esse assunto aqui. A gente vai começar falando sobre quem é o TRX-F, como é que ele está hoje. Logo em seguida a gente entra na história dessa emissão e o quanto que isso pode transformar o portfólio do fundo. E vamos falar também das últimas transações que ele anunciou e como essas transações podem impactar no valor da cota. No final do vídeo você vai ter todas as informações para decidir e entender se isso aqui é bom ou ruim para o fundo. Vamos lá. Vamos começar olhando aquilo que é o relatório gerencial do TRX-F, o último divulgado agora, referente a julho, para a gente entender como é que é a fotografia dele, vamos encaixar isso com a emissão, depois com as transações e com o que se espera de comportamento da cota, se isso tudo acontecer. Então vamos lá. O TRX-F ele é um fundo que começou. Ele sempre disse que era um fundo híbrido, né? Ou seja, um fundo que teria diversos segmentos diferentes de imóveis no seu portfólio, mas a sua primeira arrancada foi com imóveis de varejo. Ali ele encontrou um veio de crescimento, basicamente de comprar lotes, né, de lojas de varejo. E com isso ele cresceu muito e aí o mercado ficou com aquela impressão, não, o TRX-F ele é um fundo de varejo e a gestão sempre avisava, não, eu sou um fundo híbrido e tal. Passado um tempo, o fundo começou a adicionar outros segmentos na carteira conforme ele foi crescendo. No início a turma estranhou, porque afinal de contas, puxa, não era um fundo de varejo, agora virou um fundo híbrido, mudou a estratégia? Não, na verdade nunca mudou. Mas guarda isso, porque isso começou a criar já no cotista uma sensação ruim, porque ele estava com uma expectativa sobre o fundo que não era a realidade, não é o que o fundo era de fato. Bom, vamos lá. O fundo ele já é muito grande, tá? Ele é um fundo que tem um valor patrimonial de 6 bilhões de reais. Ele tem 120 imóveis e quase 400 inquilinos. É muita coisa. E ele vem distribuindo já há algum tempo 93 centavos por cota. Ele já divulgou o guidance, que é o quanto ele acredita que vai distribuir de rendimento ao longo do tempo. E ele fala que meu guidance é de distribuir entre 90 e 93 centavos por cota. E ele vem cumprindo isso todo santo mês. No fechamento do último semestre, em função de transações que ele realizou, ele chegou a distribuir bem mais do que isso, chegou a bater R$ 1,50 por cota. Tá? Vamos lá. Bom, aí seguindo aqui no relatório gerencial, eles começam a falar sobre as últimas transações, o que já aconteceu, como é que está o fundo, aquela coisa toda. Bem, aqui ele começa falando sobre essa aquisição de galpões logísticos ali de Guarulhos, tá? Foi uma transação muito grande, tá? Uma transação de 1,4 bilhão de reais, bem grande, e ela gerou uma certa polêmica, sim. Por que que isso aqui gerou uma certa polêmica? Pô, tu olha para a transação, pô, legal, 3 galpões em Guarulhos, uma região super boa, locados
para o Mercado Livre, contratos atípicos de 10 anos, até aqui está tudo maravilhoso, sensacional. Um yield on cost estimado em 14,5% nos primeiros 12 meses, quer dizer, arranca muito bem, mas por que arranca bem? Porque essa compra está sendo feita parcelada. Mais do que isso, vai ser um parcelado / alavancado. Então, tu compra parcelado, paga só a primeira parcela, por exemplo, e já recebe 100% da receita daquele imóvel. O teu rendimento inicial é muito alto frente ao investimento que você fez. Por quê? O investimento baixo, para aquele retorno todo, tu tem uma taxa muito alta, é daí que se chega nesse yield de 14,5% inicial. Mas vamos lá, isso aqui não vai ser assim para sempre, tá? Ele comenta aqui que concluiu uma outra aquisição de um imóvel locado para o Emiliano, na beira da praia lá no Rio de Janeiro, um imóvel fantástico, com yield também muito bom. Aí continua falando alguma coisa de mercado. Ele traz aqui uma informação que eu entendo que ela é interessante, especialmente para aquela turma que está mais nervosa com essas últimas movimentações do TRXF. Que informação é essa? Olha o que ele diz aqui. Desde o início das negociações das cotas na B3, a rentabilidade total, que inclui variação da cota mais a distribuição dos rendimentos, foi de 81,45% contra 22,4% do IFIX, ou seja, ele rendeu quase 4 vezes aquilo que rendeu o IFIX. É muito retorno adicional, é muita coisa. Então, para aquela turma que às vezes olha um movimento do fundo e coloca em xeque toda a capacidade da gestão, um número como esse, de um fundo que não é tão novo assim, que já está há alguns anos no mercado entregando bom resultado com consistência, esse número ele chama muito atenção. Quer dizer, até agora, mesmo que a gestão não tenha acertado tudo, e ninguém acerta tudo, na média, o que ela fez tem dado muito certo. E o resultado está aqui para provar. Aí ela anuncia uma transação ou uma emissão, e a turma diz, não, a gestão não presta. Cara, cuidado com o sensacionalismo, cuidado para não ser levado a tomar uma decisão emocional, uma decisão de momento, que não faz sentido se você olha um histórico mais longo, se você faz uma análise um pouquinho mais fria. Tá? Então, fiz questão de destacar isso aqui para que você pare e reflita. Bom, será que não faz sentido dar um voto de confiança para a gestão e acreditar no que eles estão fazendo? E naturalmente que é um acreditar sem fechar os olhos, é um acreditar de olho bem aberto, é um acreditar cuidando, observando, avaliando, e se julgar que não, está indo para um caminho que eu não gosto, aí sim, vende sua cota, compra outro fundo e pronto. Tá? Mas, assim, a gente está olhando para um fundo bom, que tem uma história fantástica, muito competente até aqui, que está fazendo um negócio ousado. Não dá para jogar fora toda essa história só por causa de um negócio que a gente nem sabe o desfecho ainda, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Que mais que ele fala aqui? Vamos adiante ali, ele vai detalhar um pouco mais agora aquela transação daqueles 3 galpões locados para o Mercado Livre. Essa aqui é uma transação que eu particularmente não gostei muito. Vou explicar aqui o porquê que eu não gostei muito, mas aí tu vai dizer assim, mas então não gostou da transação, então tem que vender a cota do fundo. Não, calma. De novo, né? Lembra aquele histórico longo lá, muito consistente? Eu não vou dar um cavalinho de pau na minha opinião sobre o fundo por causa de uma transação que eu posso não ter gostado. Isso não quer dizer que ela vai dar errado, não quer dizer que não vai dar resultado, nem nada disso. Nenhum fundo é perfeito. Eu não encontro nenhum fundo no mercado que eu diga assim, não, esse fundo aqui não tem defeito. Eu gosto de absolutamente tudo que está nele ali, ele é perfeito. Não tem nenhum. Todos os fundos têm uma ou outra coisa que eu não gosto. Mas é a opinião, eu não gosto. Não quer dizer que o fundo seja ruim.
tá? E eu consigo diferenciar isso de saber, pô, esse fundo aqui, acho o fundo muito bom, mas esse negócio que ele fez aqui, não gostei. Eu não teria feito, ou teria feito diferente, eu gostaria que o fundo não tivesse feito. Mas isso não vai mudar toda a minha opinião sobre o fundo. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Então, ele reforça aqui que o yield on cost estimado em 14,5% nos primeiros 12 meses, tá? Porque está considerando a estrutura de financiamento que ele vai detalhar aqui a seguir. O cap rate médio estabilizado é de 8% ao ano. Tá? Ou seja, o que ele está me dizendo aqui? Pô, em função da estrutura de aquisição que eu montei, no primeiro ano eu recebo 14,5%, mas depois que eu pagar todo o imóvel, a projeção é que eu receba 8% ao ano. Eu acho apertado. Tá? Eu acho apertado. Acho que não. Assim, o imóvel é muito bom, ele é muito bem localizado, um inquilino é fantástico e um contrato atípico de 10 anos. É tudo sensacional. Quando tu tem tudo isso aqui sensacional, é muito difícil que o preço seja uma verdadeira barganha. Muito, muito, muito difícil que aconteça. Então, quando tu tem isso aqui tudinho arrumado, normalmente tu vai pagar um preço justo. É o que acontece aqui. Tá comprando sem gordura porque tá comprando um ativo muito, muito, muito do redondo, tá? O que me pega aqui nessa nessa transação? Ele vai fazer isso de uma forma alavancada. Como é que funciona essa alavancagem aqui? Eu não vou entrar muito no aspecto técnico, senão a gente fica 2 horas aqui. Vou ser breve. Basicamente, ele vai pagar parcelado, 4 parcelinhas, tá? Digamos que 4 parcelas a cada 6 meses. Então, ele paga 25% agora, depois 25%, mais 25%, mais 25%. Beleza. Essa primeira parcela, quem vai pagar é o próprio TRX. A segunda parcela, o TRX paga um pedacinho dela e o outro pedaço ele pega emprestado. Quem vai financiar isso é o Banco XP a uma taxa de CDI mais 2,5% ao ano. É caro, é bem caro. O imóvel não rende, dado as taxas de juros atuais, não rende CDI mais 2,5% ao ano. Tá? Então, primeira parcela só paga o TRX, não usa nada desse financiamento. Na segunda parcela já usa em parte o financiamento. Na terceira e na quarta, quem vai pagar é o Banco XP, quer dizer, todo o resto dessa aquisição acaba sendo alavancado. Aí, naturalmente, que a gente questiona a gestão e diz, cara, não faz sentido, essa alavancagem ela é muito cara, né? O TRXF é um fundo conhecido por fazer boas alavancagens, sempre com a taxa e os prazos casados com o ativo que foi comprado, tudo bonitinho, com a alavancagem num custo mais baixo do que o ativo gera de renda, tudo no lugar. Aqui está sendo diferente. O que diz a gestão? É o seguinte, isso aqui é uma espécie de um empréstimo ponte, é um empréstimo temporário. Qual é a ideia deles? Desses galpões aqui, um está pronto, os outros 2 vão ficar prontos já já. Um daqui a pouquinho e o outro leva um tempinho mais, mas já já estão prontos. O que eles dizem? Olha, quando eles estiverem prontos, não tem mais risco nenhum de desenvolvimento, de obra, nada. Então, um imóvel pronto, bom, bem localizado, locado para um inquilino de primeira linha com contrato atípico de 10 anos, ele vai refinanciar essa operação. Pagar esse financiamento caro, tendo tomado um outro financiamento mais barato. Por que o outro vai ser mais barato? Porque aí tu vai ter um ativo já estabilizado, pronto, com muito baixo risco para o cara que vai te financiar. Vamos lá. Em condições atuais, mesmo com esse imóvel estabilizado, dado os juros que a gente tem hoje, eu duvido que ele consiga financiar, se fosse hoje, ele não conseguiria financiar a IPCA mais 8. Ele teria que financiar mais caro do que isso. E aí um imóvel que gera 8 de renda e vai custar mais do que 8 de financiamento, acaba não sendo um bom negócio. Ah, mas lá na frente, daqui a 1 ano e meio, 2, quando tiver tudo pronto, o juro caiu e não sei o que. Bom, tu está contando que o juro vai cair. Então isso aqui, para mim, é um negócio que não é tão redondo assim, no sentido de ter um risco que a gente não está acostumado a ver no TRXF e um risco que a gente, via de regra, não gosta de ver.
tá? Então, essa transação aqui, para mim, eu olho para ela e penso, putz, eu gostaria que o fundo não tivesse feito. Mas, vamos lá, né? Se eu fosse tão bom assim, eu era o gestor do fundo, não eles. Então, eu também penso, bom, eu tenho a minha opinião, eu tenho as minhas convicções, naturalmente, eu vou recomendar ou não o fundo, mas, ok, entendi o que a turma fez, posso concordar ou não, mas vou observar e vamos ver onde é que vai dar isso aqui, tá? Mas vamos lá, essa é a transação, então, que eu olhei, não achei o bicho, mas vamos lá, seguimos adiante. Como eu disse, não tem fundo perfeito. Mais adiante, bom, o TRXF hoje, né, olha como ele tem uma receita assim, super diversificada em N segmentos diferentes. Veja como ele hoje, aqui nesse perfil de imóveis, né, ele tem ainda 47,5% de varejo, 34% de logístico. Isso vai mudar bastante com essa emissão e com as últimas aquisições anunciadas. Então, esse varejo aqui ele vai diminuir cada vez mais e o fundo se torna assim, inequivocamente, será que é essa a palavra? Dane-se. Um fundo híbrido. Tá? Então esse é o TRXF11 hoje. Bom, o que pegou para ele agora, né? Onde é que foi assim a grande porrada que ele levou? Tá aqui, ó. Ele anunciou uma emissão de cotas de 5 bilhões de reais que pode virar 10 bilhões de reais. Lembra que a gente olhou aqui agora há pouco o patrimônio do fundo de 6 bi, ou seja, é uma emissão que pode jogar o fundo para 16 bi de patrimônio, que ele praticamente triplica de tamanho. E isso transforma ele num outro fundo, em termos de porte, né? Não é outro fundo literalmente, mas em termos de porte é um outro fundo, é uma outra musculatura, é um outro portfólio, porque afinal de contas, tudo isso que a gente viu de portfólio aqui acaba virando praticamente um terço daquilo que vai ser o fundo se essa emissão for para frente e acontecer nos 10 bilhões de reais. Bom, o mercado ficou maluco com essa emissão. Por quê? Talvez o principal motivo seja o seguinte: está bem claro que essa emissão ela está sendo feita para que o fundo compre imóveis pagando com as cotas dessa emissão. Quer dizer, ele não vai captar esse dinheiro e com esse dinheiro pagar em cash os imóveis que ele está comprando. Porque essa emissão está saindo num preço e o valor de mercado das cotas estão abaixo desse preço, ou seja, ninguém compraria uma cota nessa emissão porque tu pode simplesmente comprar na bolsa aqui mais barato. Então isso deixa bem óbvio e a gestão não confirma isso porque eles estão em período de silêncio, eles não podem falar a respeito, mas com os fatos relevantes que foram divulgados aqui, está anunciando um monte de transações, compras, aquisições e avisando, ó, isso aqui eu vou pagar com cota, isso aqui eu vou pagar com cota, tem uma emissão aqui vindo, quer dizer, está chegando a cota que ele vai usar para pagar esses imóveis. Isso está cristalino. Bom, e aí o que pega é, a turma olha para isso, caramba, o fundo vai mudar bastante, isso gera uma certa incerteza natural, e como ele vai pagar com cotas, tu sabe que o vendedor eventualmente vai querer vender essa cota para fazer dinheiro. O vendedor não quer cota do TRXF, o vendedor quer dinheiro. Então ele recebe essa cota para transformar ela em dinheiro depois. Isso gera uma pressão vendedora na bolsa muito grande e dado o tamanho dessa emissão aqui, essa pressão vendedora, ela tende a ser bastante duradoura, tá? Então não é uma coisa, não, 2, 3 mesinhos, terminou de vender, deu, vamos embora. Isso aqui deve se prolongar por bastante tempo. E aí o cotista ficou pé da vida, porque, puxa vida, eu vou ver a minha cota desvalorizada por bastante tempo. Ok? Faz sentido a crítica, a reclamação, porque de fato tu vai ver a tua cota desvalorizada, vai sofrer com isso. Mas essa é uma moeda que tem dois lados. Tá? De um lado, tu olha o teu investimento desvalorizado, e isso é ruim. Se você precisa do dinheiro, se você precisa se desfazer desse investimento, é ruim. Por quê? Porque vira um momento ruim. Se você não precisa do dinheiro,
a sua renda continua no mesmo patamar. A renda permanece igual. É uma renda mais estável, é uma renda mais segura e permanece no mesmo patamar. Ou seja, se você não pensa em vender a sua cota, tá tudo certo. Se você pensa em aportar no fundo, ele caiu um monte no dia desse anúncio, ele está mais barato. Você compra a mesma renda por um valor mais baixo. Nesse sentido, ele pode até ser bom. Então veja, essa moeda tem dois lados. Né? Tem um lado ruim para quem precisa vender, tem um lado bom para quem está aportando. E vamos dizer que é uma moeda esquisitoide, ela tem o lado do meio, né? Se a moedinha parar de pé aqui, tu não vai nem vender, nem comprar, fica como tá, a tua renda continua rigorosamente igual. Então é isso que está pegando, tá? É isso que está deixando a turma muito nervosa. Aí questiona, porque a gestão isso, porque a gestão aquilo, aí vira uma gritaria, aquela confusão toda. Faz parte, cada um fala o que quer, mas, enfim, é isso. Quer entender o que aconteceu com o TRXF? Foi isso que aconteceu. Ele vai se transformar, ele vai virar um fundo muito maior. Aquilo que a gente conhece dele hoje vai ser o equivalente a 1/3 do fundo, praticamente. Ou seja, o que é esses outros 2/3 ali, a gente ainda não sabe, a gente está vendo, apareceram algumas transações. Essa aqui é uma delas, é uma transação bem grande, tá? De 2,1 bilhões de reais, onde ele está comprando 4 imóveis logísticos, mais um edifício corporativo. Essa foto aqui não é a foto do prédio que ele está comprando, isso aqui é só uma imagem ilustrativa de um prédio qualquer. Tá? Ele está comprando isso aqui da Cirela, já vou mostrar a foto de qual é o prédio de verdade. O prédio é fantástico, é um baita de um prédio, cadê ele? Tá aqui. Ele está comprando esse prédio aqui, não está pronto ainda, vai ser entregue agora no segundo semestre desse ano, mas é um prédio fantástico. Esse é um prédio que já está pré-alocado inteiro para o Nubank, num contrato de 10 anos. Então, tu já tem uma receita contratada para esse imóvel. E desses galpões logísticos aqui, tem galpão pronto ali, tem galpão ainda que está em construção também. Tá? Vamos lá. Aqui ele traz a informação de novo. Ó, yield on cost nos primeiros 12 meses. A gente sabe que ele não está pagando tudo à vista. Então, esses 10,4% não vai ser a taxa de retorno terminal. A gente não tem o cap rate estabilizado, eles não divulgaram essa informação ainda. Disseram que vão divulgar ali nos próximos relatórios gerenciais, assim como no outro relatório gerencial que a gente viu aqui, eles detalharam mais a compra daqueles 3 galpões lá de Guarulhos. Esse negócio será detalhado futuramente. Tá? Bom, aqui só o anúncio de alguns detalhes mais. Depois uma outra aquisição, essa aqui pequena, 200 e poucos milhões de reais, é pouquinha coisa. Tá aqui ela, ó, 210 milhões de reais. Fica em Pernambuco. Aqui de novo, ó, a gente tem um cap rate de 8,19. É um cap rate muito justo. Isso aqui não é uma barganha, eu não acho isso aqui barato. Agora, o que pode ter aqui? Eventualmente, tu tem, por exemplo, aqui, tu tem uma área de terreno de 143 mil metros quadrados e tu tem uma ABL de 68 mil metros. Talvez, eu não tenho essa informação, mas talvez tu tenha potencial de expansão, e aí numa eventual expansão, o cap rate acaba ficando muito mais elevado. A tese não está toda detalhada ainda. Com a informação preliminar, eu olho para isso e penso, putz, é um cap rate baixo, tá? É um cap rate abaixo do que é o portfólio atual do TRXF, ou seja, aqui a gente, naturalmente, todo o portfólio vai ter alguns ativos rendendo mais, outros menos, faz parte. Esse aqui vai entrar naqueles que vai puxar para baixo, ou seja, vai puxar para uma linha onde se busca mais segurança e um rendimento menor, e outros ativos tu vai buscar uma taxa maior e vai correr um pouco mais de risco. Assim que se monta um portfólio,
E aí a minha preocupação como analista é sempre, pô, o quanto está indo para cada uma dessas caixinhas, né? Será que o rendimento vai permanecer onde está? Tem potencial de crescimento? Essa conta a gente ainda não sabe, a gestão ainda vai ter que se manifestar a respeito. Aqui um pouquinho mais de detalhe sobre como que é o imóvel. Mas é isso, turma, o que está acontecendo com o TRXF é isso, é uma emissão muito grande, vai trazer pressão vendedora no mercado secundário sim, mas no final do dia, em termos de fundamentos, o fundo melhora, o fundo fica grande, ele fica muito mais seguro, muito mais estável e ele começa a acessar transações que antes ele não conseguia fazer, ele tem muito mais opcionalidade, porque o portfólio fica gigante, daqui a pouco ele recebe uma oferta por um imóvel e tal, como ele tem uma quantidade grande de imóveis, um portfólio enorme, isso tende a acontecer mais vezes. Então, o fundo, ele melhora, ele cresce, mas ele dá um friozinho na barriga por estar crescendo tanto, tão rápido e trazendo tanta mudança, e ele traz sim, isso é inequívoco, uma pressão vendedora das cotas na bolsa. Então a gente vai ser difícil a gente ver a curto prazo a cota do TRXF11 ser negociada na bolsa acima daquilo que é o seu valor patrimonial. Vai demorar para acontecer, essa é a parte negativa. Agora, para quem não precisa vender essa cota agora, a notícia é boa. O fundo cresce, fica mais forte, mais robusto e ele está mais barato. Ou seja, para quem quer comprar, vai comprar uma renda mais barata hoje do que comprava há uma semana, duas, um mês, dois atrás. Tá bom? Espero ter ajudado. Contem sempre comigo. Vou deixar outros dois, eu sempre erro o lado aqui, ó, outros dois videozinhos aqui para você continuar acompanhando notícias e aquilo que acontece no mercado de fundos imobiliários aqui no YouTube. Um grande abraço e até mais.